Certo, Senhor, te louvamos, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade, que a tua palavra possa nos iluminar e as dúvidas que tem no nosso coração em relação a certas apresentações, certas dissertações, certas maneiras de apresentar as Escrituras possa ser esclarecida, que teu Espírito Santo possa nos conduzir a toda a verdade. Conduze-nos nessa noite para que a tua palavra possa brilhar em nosso coração pela exposição das Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, vamos aproveitar para apresentar um assunto que alguns irmãos pediram para esclarecer a respeito de Lucas 19. Eu queria com os irmãos a leitura e rapidamente nós vamos lá, lembrando que é uma parábola, né? Que o Senhor Jesus vai apresentar a partir do versículos 11 em adiante. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Então, partimos disso. O que nós vamos apresentar é uma parábola. Não é o ensino, é uma parábola. Então, nós não podemos incorrer no erro de fazer da parábola um ensino. Então, ele apresenta a parábola, visto que estar em Jerusalém, eles apareceram que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Então, disse, certo homem, graças ao Senhor, nós podemos abordar uma questão em pedido de alguns irmãos acerca de uma parábola em Lucas 19. Então, vamos começar rapidinho na leitura de Lucas 19, a partir do versículo 11 em adiante. E nós precisamos lembrar, é uma parábola, não é um ensino. Então, se nós pegamos a parábola para ver o sentido que o Senhor está querendo falar, é diferente de você pegar a parábola e fazer um ensinamento. Então, vamos esclarecer esse ponto com o versículo 10. Versículo 9 e 10, antes da parábola. Por que vem essa parábola? Isso que nós precisamos lembrar. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Está falando de Zaqueu. E nós precisamos lembrar: Zaqueu era um cobrador de impostos, era um publicano, que quando viu o Senhor vindo, ele subiu a uma árvore e viu o Senhor, e o Senhor mandou descer ele dessa árvore, e o Senhor disse que ele pousaria na casa dele. Então, isso nos lembra o como que a salvação ocorreu com Zaqueu e a família dele. Porque ali, na pessoa, são para Deus. Então, todo aquele relato, vamos perceber que qual foram as palavras finais sobre Zaqueu. Então, Jesus lhe diz: hoje houve salvação. Não, apesar de ser publicano, nós precisamos lembrar, em Israel, publicano era desprezado pelos judeus, pelo religioso, por ser um vendido, por ser alguém que recoletava imposto do povo para Roma. Agora veja bem, Zaqueu se caracterizava agora porque, olha aqui que impressionante, o coração de alguém que crê. Quando uma pessoa crê no Senhor, a fé, a pessoa que vamos dizer, a pessoa que tem um posicionamento como foi de Zaqueu, tem uma reação. Então, em cada caso é singular. Como que uma pessoa que se converte verdadeiramente ao Senhor reage? E aí nós lembramos que Zaqueu falou, né? É, olha só, quando Jesus apareceu na casa de Zaqueu, disse entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Quem que pediu para ele os bens? Foi uma pregação bonita
Jesus fez pedindo dinheiro? Por que eu faço ironia? Porque é isso que a maioria das pessoas faz, né? Usa o púlpito, usa um cenário e até música de fundo para sensibilizar as pessoas para dar dinheiro. Mas aqui o Senhor Jesus não fez isso. Olha o que diz: resolvo dar aos pobres. Foi uma reação diante de quem ele estava e o arrependimento que ele teve. Olha isso que lindo! E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha só que impressionante. Que atitude, né? Deus seja louvado. Isso que Deus faz quando uma pessoa se converte verdadeiramente ao Senhor. Nós vemos aqui uma atitude de alguém que a própria presença de Jesus, Deus estando na sua casa, teve uma reação. Isso que nós precisamos hoje. Quando nós estamos diante do Senhor, ter uma reação de vida. Ninguém tem que te dizer o que você tem que fazer, mas aquilo que você está experimentando de Deus, aquele conhecimento de Cristo, a sublimidade do conhecimento de Cristo faz que nós tenhamos um viver que agrada a Ele. Esse um viver que você está disposto a pagar qualquer preço para seguir o Senhor. Na atitude de Zaqueu, nós vemos alguém que verdadeiramente ele demonstrou na sua reação que ele realmente cria no Senhor. Isso que nós precisamos hoje. Prossigo aqui. Então, para o versículo 10. Porque o Filho do Homem vem buscar e salvar o perdido. Agora, em base a isso, o Senhor vai falar uma parábola. Olha só, ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Olha que impressionante. O Senhor aproveita as oportunidades. E ele aproveitou esse cenário maravilhoso que estava com Zaqueu para trazer uma parábola. Olha que interessante. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Então, aqui nós, irmãos, nos deixa claro que a motivação de apresentação é isso, não é meramente por causa de Zaqueu, sino também porque em Jerusalém tinha aquele sentimento que Jesus, o final dos tempos, já ia acontecer. Então, isso que nós precisamos abordar. Aí entrou o Carlos. Irmão Carlos, graça e paz. Tudo bom? Amém, amém. ¿Cómo Já estás? comecei, já comecei a gravar aqui por causa do horário, né? Ajá, sí. E eu estou desenvolvendo aqui o assunto de Lucas 19. Eu estou aqui no versículo 11, se você me acompanhar ali. Tá bom, tá. Ok, sim. E, Amém. e no versículo 11, Carlos, Jesus vai dizer: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Ou seja, dentro de que contexto nós temos a parábola aqui? Essa parábola das 10 minas, que Mateus 25 vai falar similar, falando sobre os mordomos ali, né? Nós temos ali essa, essa apresentação no capítulo 25 de Mateus. Agora, qual que é o cenário que nós temos? E nós temos comentado, Carlos, o cenário era Zaqueu. No versículo 9, nós já limos, né, 9 e 10, nós vemos que a conversão de Zaqueu e sua família foi tão genuína, tão espontânea, que ele teve uma reação diante de quem ele estava. Então ele diz em versículo 9, Jesus lhe diz: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Apesar de ser Zaqueu era um publicano, um recoletor de impostos, nós sabemos que era desprezado em Jerusalém. Mesmo assim, ele teve uma reação como um verdadeiro filho de Deus, como um verdadeiro judeu. Por isso que Jesus usa essas palavras. No versículo 10, porque o Filho do Homem vem buscar e salvar o que estava perdido. Então, antes de começar essa palavra, nós precisamos ressaltar esta questão. Lamentavelmente, nós pegamos as palavras e fazemos das palavras ensino. Por que eu digo isso? Porque essa parábola é entendida, ou como disse, trazida o que aconteceu nessa parábola para... Entrou alguém mais, né? O Genaro está aí. Oi, irmão Genaro. Graça e Glória a paz. Deus. Tudo bem, irmão Genaro? Bem, Estamos graças ao Senhor. abordando aqui a Lucas 19, irmão.
Vamos lá. Lucas 19, nós já estamos no versículo 8, 9, 10 e 11. E o intuito de desenvolver isso aqui é justamente para mostrar. Deixa eu sair daqui desse. Eu perdi aqui a câmera. Você está me vendo, né? Sim. Ah, sim. Ah, tá bom. Deixa que eu não sei o que eu fiz aqui. Vamos ver. Ah, aí. Agora sim. Então, Lucas versículo 19, 11. né? Não entendi. Lucas 19, Lucas 19, versículo 11 agora. 11, Então, certo. ouvindo estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia se de manifestar imediatamente. Então, quando tinha esse conceito lá em Jerusalém? Quando que tinha esse conceito? Que todo mundo estava esperando o Messias. O Messias ia se manifestar e ia trazer libertação para o povo de Israel. Então, quando o Cristo viesse, o que os judeus esperavam? Que quando o Messias entrasse em Jerusalém, o que ia fazer quando entrasse em Jerusalém? Ia libertar eles desse cativeiro de Roma. Olha que interessante, não é? Agora, se você trazer esse ponto de vista, nos tira, e o objetivo justamente, irmãos, de apresentar isso aqui, é porque nós fazemos da parábolas o ensino. E isso aqui não é um ensino, é uma parábola. É isso que nós precisamos ressaltar. Agora, olha o desdobramento, versículo 12. Irmão, você gostaria de ler, irmão Genaro? Até o versículo 26. Pode ler aí, irmãos, que aqui tem uns cachorros tá latindo aqui. Ah, então tá bom, eu vou ler aqui. Eu vou lendo até o versículo 26, depois nós começamos a comentar. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse do reino e voltar. Aí que interessante, não é? Porque justamente o que estavam pensando em Jerusalém, né? Jesus, o Deus, ia tomar posse do reino em Israel. Vamos dizer, ele estava na hora de chegar de volta. Então é interessante porque você tem que se localizar. Por que vem essa parábola? Por causa do sentimento dos judeus de que quando viesse o rei tomar posse do reino, os que estavam ali, as autoridades, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, eles também queriam governar com o Senhor, não queriam? Então, olha como que o Senhor vai atingir agora cada um deles. É interessante isso aqui, porque de fato que o Senhor vem para reinar, mas não era o momento. Mas o Senhor vai aproveitar. Apesar de que eles tinham um sentimento de que o Senhor ia voltar para tomar posse e sentar na cadeira de Davi, né? Apesar disso, o Senhor aproveita para trazer uma parábola. Olha que lindo, irmãos. Isso aqui é muito importante. Chamou os 10 servos. E é interessante 10 servos, porque está mostrando 10 servos. Eu não sei quantas pessoas tinha lá no Sinédrio que era importante. Eu não quero pensar que são 10. Mas está mostrando aqui 10. De seus servos e confiou-lhes 10 minas. Quando você vai na palavra minas, não sei se os irmãos já foram lá nós temos aqui o dicionário de Strong, né? E ele nos disse que minas é uma medida de talento, é uma medida de dinheiro. É, Porque aqui diz que é uma moeda de ouro. isso. Então é um valor. Vamos colocar uma cifra de dinheiro. Então chamou seus 10 servos e confiou 10 minas. Então, 10 medidas de dinheiro ali, ou ouro, né? Vamos dizer, uma moeda de ouro, um assim, para nos localizar. É interessante, e disse-lhes, negociar até que eu volte. Agora, olha do outro lado, quem está ouvindo a parábola. Quando a pessoa se acha merecedor, irmão, é um grande problema. Porque quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus, não somos empregados. Irmão. Isso que nós precisamos ressaltar. Porque quando você traz do ponto de vista de um judeu, o judeu acha que ele merece. Eu mereço reinar com o Senhor.
aqueles escribas, fariseus, doutores, governadores, porque nós sabemos que aquele elite era o que governava Jerusalém. É porque é um pensamento natural, né, Vitor? Porque É um você sabe pensamento que natural. eles sabem que existe um monte de nações, um monte de povoado, de lugares, de reinos, mas onde Deus veio parar, justamente veio parar onde eles estão. Então, por isso Sim, que eles se acham alguém muito especial sim, e mereceria receber tudo que é de Deus. isso. Esse é o grande problema. E muito bom, irmão. Você sabe que esses aqui é simplesmente uma parábola, né? Mas estão usando um cenário bem interessante, porque vai mostrar 10 servos que vêm, confiou algo, e eles tinham que fazer o quê com aquelas minas, com aquela medida ou com aquele ouro? O que que tinha que fazer? Negociar. Tem que negociar. Ah, essa aqui é interessante, né? É muito interessante, irmãos, porque nos vai lembrar, se você levasse só rapidinho lá para a palavra de Mateus 13, quando diz que o reino do céu é semelhante a um que negocia o quê? Boas pérolas, lembra? É interessante essa palavra negociar, porque, irmãos, é assim, o que nós temos feito com a vida de Deus que está em nós? O que nós precisamos perguntar, não vamos responder, só se vamos fazer isso aqui na interrogante conosco mesmo. O que nós recebemos da parte do Senhor? Nós temos recebido ou não temos recebido alguma coisa? E com certeza, irmão, no momento que nós crimos, nós recebemos o Espírito. Olha, irmãos, isso precisa mexer com o nosso coração. Nós recebemos da parte de Deus o Espírito em nosso coração. Agora vamos levar para a palavra, né? Nós estamos só conversando, irmão. Olha que interessante. Chamou, desculpa o barulho aqui, tem um barulho aqui. Nós estamos num posto de uma estação de serviço aqui, em Las Lomitas, Formosa, Argentina. Aqui Tá não sai, longe, mas. aqui não sai nenhum tipo de barulho, irmão. Só a tua Ah, voz. que bom. Obrigado, viu? Glória a Deus. Então chamou os 10 servos, nos confiou as 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Versículo 14. Mas os seus concidadãos odiavam e vieram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Mas, disse, quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar a seu servo. Olha o versículo 14 de novo. Mas seus concidadãos, essa expressão. Como diz a tua versão, concidadãos aí? O povo do seu país. Aí. Aí que é impressionante, irmão. Estamos falando de quem aqui? Dentro dessa, vamos dizer assim, dentro desse pente fino aqui, dessa parábola simplificativa. Não está falando do povo de Israel, em outras palavras. Olha como que é. Mas o seu próprio povo. Estamos falando desse, como que usa a expressão para falar desse homem? Governante, né? Que foi a tomar posse do seu reino, era odiado por seus concidadãos. Olha só, irmão. Não aconteceu isso com o Senhor Jesus? Que vinham para os seus e os seus o rejeitaram, não creram nele, não receberam. Não é verdade? Olha como diz o versículo 14. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. O que aconteceu, irmãos, quando Jesus foi levado no sinédrio? Quando foi passado por aqueles juízos, daqueles doutores, mestres, fariseus, quando foram julgados, o que eles julgaram? Crucifiquem, né? Não foi isso que fizeram os judeus? Olha como que interessante isso aqui, irmão. Por isso que nós precisamos prestar atenção aqui nessa leitura, versículo 14. E enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Olha só que malvados, né? Versículo 15. Quando ele voltou,
de haver tomado posse do reino, mandou chamar a seus servos, quem dera o dinheiro, a fim de saber que negociou cada um teria conseguido. Bom, quando nós trazemos esse cenário, a gente sempre leva isso para depois da vinda do Senhor. Porque nós temos diante de nós uma parábola. Mas é como que nós somos obrigados a pensar que quando o Senhor Jesus vier, quando ele vai tomar posse de seu reino, ele vai chamar a seus servos. Mas quem que está chamando a seus servos aqui? O Senhor Jesus? Ou aquele governante? É uma parábola isso aqui. Não é o Senhor Jesus que vai chamar a seus servos para rendir conta com ele. Olha que interessante, irmão. Aqui continua falando dos judeus. Por isso que nós precisamos prestar atenção. Olha que interessante. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar a seus servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negociou cada um e que teria conseguido. E compareceu primeiro, dizendo: Senhor, a tua, a minha, o teu dinheiro me rendeu 10. Lá em Mateus 25, como que diz? Talento, não diz? Diz que um recebeu 5 e multiplicou mais 5. Aqui não fala assim, mas fala direto. Me rendeu 10. Viu que lindo? 17. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre descidade. E aqui, irmãos, nós fazemos da parábola algo que vai ser relacionado ao reinar do Senhor Jesus. Mas aqui é uma parábola que está falando de um governante que tinha 10 servos que mandou multiplicar seu dinheiro. Isso que nós não podemos perder esse foco. E é interessante porque respondeu o Senhor muito bem. Que Senhor que é aqui? O Senhor Jesus? Não é o Senhor Jesus, irmão. É aquele governante, porque está falando uma parábola. Mas nós somos obrigados a pensar que o Senhor Jesus, quando vier, vai fazer isso. Não é interessante? Agora eu pedia para o irmão ler um versículo para mim. Vá lá no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4 para mim, por favor. Apocalipse 24. Isso. Nessa versão ou na outra versão? Pode ser nessa mesmo. Em seguida havia alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Eles não tinham adorado o monstro, nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Aí. Nós precisamos fazer uma distinção aqui, irmão, porque nós confundimos demais isso aqui. Reinar sobre descidade. Nós dizemos assim, alguns irmãos, quando ressuscitam dos mortos, o Senhor vai colocar essas pessoas para reinar em descidades. E usamos esses versículos de uma palavra para dizer isso. E apoiamos com o capítulo 20, versículo 4. Tirado fora do contexto. Porque o contexto lá, irmãos, são os 3 anos e meio de grande tribulação que aqueles irmãos passaram. Justamente, qual que é vamos dizer, o destello para você entender que se refere àqueles irmãos que foram degolhados, que foram perseguidos? Quem que perseguiu eles? Em que épocas viveram essas pessoas? Está falando especificamente dos irmãos que foram vencedores. Lê para mim agora, irmão. Capítulo 22, versículo 12. De Apocalipse. Capítulo 2, versículo 2. Versículo 12. 22, 12. Escutem, diz Jesus. Eu venho logo,
vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Isso. Sabe o que nós fazemos? Pegamos esse versículo para trazer todas aquelas pessoas que viveram sobre a terra, como dizer que o Senhor Jesus está declarando isso para todos eles. Não, irmão. Esse versículo, se você ler dentro do contexto dele, está falando sobre aquele período de 3 anos e meio da grande tribulação, que o Senhor disse que eles têm que ser fiel até a morte. E isso que está falando é assim, essas pessoas, quando vier o Senhor, elas vão receber a recompensa delas, que está no versículo 4 que o irmão está lendo. O que ele leu no versículo 4 do capítulo 20? Que são aquelas pessoas que venceram, que não se deixaram colocar o quê? Na sua fronte. A marca da besta. E que foram mortas. Essas pessoas são os que está falando de referência lá no capítulo 22, versículo 12. Se nós lemos dentro do contexto. Ou seja, o que nós fazemos? Nós pegamos um versículo como isso, trazemos para a nossa época que nós estamos vivendo e dizemos assim, nós temos que ser fiel para que o Senhor nos dê a coroa lá quando Ele vier. Nos deu o galardão, o prêmio. O mesmo está aqui nesse versículo que nós lemos. Porque o versículo 17 diz o Senhor, que não é o seu Jesus, aqui é o governante, que tinha 10 servos. Diz, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Olha como que eu engano, irmãos. Nós trazemos um cenário que o Senhor está usando, uma palavra para mostrar algo, mas nós levamos a palavra como ensino. Entende a diferença? Olha, e ainda, só estamos lendo, né? Quando você vê, eu não estou falando que aquelas pessoas que deram sua vida em outras épocas, como Paulo, como Pedro, como muitos mais, eles não vão receber galardão. O problema é que nós fazemos do galardão um prêmio pós-ressurreição. Então, Vitor, essa parábola do Lucas 19 seria uma indireta do Senhor Jesus para o povo de Israel? Aí, ó, você vai ver a hora que vai ficar lindo, vai ficar lindo. Vamos lá, versículo 18. Vem o segundo, dizendo, o que ele diz? Senhor, a teu dinheiro, a tua mina rendeu 5. E este diz, terás autoridade sobre 5 cidades. Você vê? Então, como que é a visão nossa? Aqui travou. Vão receber mais que outros. Não é assim que nós falamos? Eu escutei um monte de gente falando isso, irmão. Irmão Usando Vitor, como... Sim. repete para mim, faz favor, porque quando eu ia começar a falar, aqui travou. Ah, sim. Repete aí. E nós falamos assim que o primeiro é 5 é 10, né? Só que o segundo não é mais 10, é 5 só. Então nós dizemos, tá vendo? Aqueles irmãos que deram sua vida, que eles viveram pelo Senhor, essas pessoas são merecedoras de receber mais do que outros. Qual que é a base? Essas palavras aqui. Então, um vai receber 10 cidades e outro vai receber 5. Tá vendo que tem distinção de galardão? Distinção de prêmio? Nós falamos isso. Quer dizer que se nós usarmos esse como ensinamento, teria prêmio maior e prêmio menor, então. Isso. Sabe o que nós estamos fazendo inconscientemente quando usamos essa analogia? Hierarquia. Hierarquia. Estamos usando hierarquia. Estamos usando que você merece mais do que outros. Olha que forte, irmãos. Como que nós temos inconscientemente usado as escrituras erradamente? E outra palavra nos ensinava que você tem mais capacidade de governar.
Isso. Um pode governar só 2 cidades, outro 5 e outro 10. Isso. Agora eu gostaria aí com vocês, não perca aqui, nós ficamos no versículo 18, né? Estamos no capítulo 19, versículo 18. Agora vamos, Mateus 25, por favor. Me acompanha lá. Olha que interessante, irmão. Versículo 15. Versículo 15 diz assim, achou? Um dos 5 talentos, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. Então, quando você vê que a um deu mais, outro menos e outro bem menos ainda. Então, você está vendo a distinção, como aquele governante distribuiu. Agora vai lá. Versículo 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou com eles as contas. Versículo 20. Então, aproximando-se, aquele que recebeu 5 talentos, entregou a outros, que entregou a outros 5, dizendo, Senhor, entregou a outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, ou 5 dinheiro aqui, né? Eis outros 5 talentos que ganhei. Então aqui você tem 10. 21. Disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gosto do teu Senhor. O que nós fazemos com isso? Aqui também, o que aqui? O ensino ou parábola? É parábola, né? É parábola, irmão. O que nós fazemos, irmão? Nós trazemos a palavra como ensino e colocamos-nos como aqueles que o Senhor vai dizer para nós quando ele vier, entra no gosto do teu Senhor. Você acha, irmão, que quando o Senhor vier, aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição, o Senhor precisa falar, entre no gosto do teu Senhor? De jeito nenhum, irmão. Como que alguém que ressuscita dos mortos com um corpo glorificado igual ao corpo de Jesus, o Senhor vai falar, entra no gosto do teu Senhor? Olha que impressionante, irmão. Por isso que nós precisamos prestar atenção. Olha o versículo 19 agora. Versículo 22, perdão. E aproximando-se também a que receberem 2 talentos, disse o Senhor. Dos 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganham. 23. E disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gosto do teu Senhor. Agora, presta atenção aqui. Você percebeu que aquele que recebeu 5, o Senhor falou, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. E aqui, o Senhor deveria dizer o contrário agora. Ele deveria assim, você foi fiel no pouquíssimo. Não pouco. Lá era pouco com aquele que multiplicou 5 mais. Eram 10, né? Falou pouco. Só que esse aqui, que multiplicou mais 2, não é menos do que 10. Mas o Senhor, aqui, o Senhor está dizendo que Senhor que está dizendo? É aquele que mandou seu servo, não é o Senhor Jesus aqui. Mesma coisa que aquele governante. Não é o Senhor Jesus dizendo isso aqui. Ele está trazendo aquela parábola daquela pessoa que está reconhecendo seus servos. E não é o Senhor Jesus que está dizendo isso aqui. Se nós ficarmos só com o que está escrito, e não, vamos dizer assim, ultrapassamos o que está escrito, não podemos colocar que é o Jesus que está falando para nós, seus servos. Isso. Quando eu faço isso, eu ultrapasso o que está escrito. Aqui no versículo Porque... 23, Vitor, diz assim, muito Sim. bem empregado, bom e fiel, disse o seu patrão. Isso, tá vendo? Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha Aí, festejar comigo. tá vendo?
É a mesma coisa que dizia lá. Lá era cidades que ia ser confiado. Aqui não. Aqui não diz a cidade, mas já colocaram muito que eles multiplicaram. E quando você vai em Mateus 13, ele vai usar uma frase que usa aqui também e que usa em Lucas 19, que diz que aquele que tem... Olha quando chega naquele que tem um talento. Vamos ler, depois eu faço aquele comentário. Chegando, versículo 24. Chegando por fim aquele que recebera um talento. Lá também, era um. Lembra? Bom, aqui é um talento. Diz, Senhor, sabendo que eres homem severo, e que ceifas onde não semeaste, e que ajuntas onde não espalhaste, que esse osso escondi na terra teu talento. Aqui tens o que é teu. Olha, só devolveu, né? Não ficou com um talento do Senhor. Devolveu. Mas o que recebeu da parte do Senhor? Versículo 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Eu pergunto agora, servo mau e negligente são os da fé ou é apenas aquele servo daquele Senhor que estava mencionando na palavra? Por que nós usurpamos as palavras que está sendo falado aqui? Por que ultrapassamos o que está escrito? Isso aqui não é o Senhor Jesus falando para seu servo. É uma parábola. Tá vendo? Olha o que ele diz. Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que? Olha só, é isso que é comerciante, né? Olha só. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos No banco, banqueiros. ou no Versículo banco, 20. fala aqui. Ou no banco, né? E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. E aqui entra, irmãos, o problema, vamos dizer assim, doutrinário. Por quê? Porque versículo 28 e 29. Pode ler, irmão Genaro? Diz assim, 28 e 29. Isso. Tirem dele o dinheiro e deem aos que têm 1.000 moedas. Olha só aqui, mas muito, hein? Porque aqueles que têm muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. Isso. Tá vendo? Então, porque nós precisamos entender essas palavras, qual que é a motivação do Senhor falar. Quando você vai no capítulo 19, é porque diziam que quando o Senhor viesse, já o reino já ia ser estabelecido. Então, o Senhor aproveita para aqueles que estão esperando o reino para receber alguma coisa, que eram os judeus, traz uma palavra muito sensata para mostrar a negligência dos próprios judeus. O que eles estão fazendo com o que receberam da parte do Senhor? O que eles receberam, irmãos? Vamos nos remontar lá naquele tempo, naqueles escribas, fariseus, autoridades, doutores. O que eles receberam da parte do Senhor? Naquela geração, eles eram autoridades, irmão. Que tanta autoridade tinham? Tinham autoridade ao ponto de matar o Senhor Jesus. Olha só que impressionante, irmãos. Lembra do sinédrio que julgou o Senhor Jesus? Tá vendo? O que eles receberam da parte do Senhor? O que eles fizeram com aquilo que receberam da parte do Senhor? Quem que tinha que receber ao Senhor Jesus quando ele se apresenta, quando ele vem, quando montado na jumenta? O que eles tinham que fazer? Eles tinham que também aplaudir e com palmas dizer assim, bendito aquele que vem em nome do Senhor, que estava se cumprindo as escrituras. Sabe o que eles fizeram, irmão? Calem-se, não falem nada. Repreendeu o Senhor Jesus, dizer, manda calar. Olha só, irmãos, não reconheceram ele como Senhor. Você está vendo a gravidade da pessoa viver uma era e não perceber por que ele está nessa posição, o que ele está vivendo, qual que é o entorno que ele vive. E a pergunta agora é para nós. Eles não souberam reconhecer o dia de sua visitação. E eles mataram o autor da vida. Essa foi a geração quando o Senhor veio. Essa palavra era para eles especificamente.
Eu pergunto para nós agora, que nós estamos vivendo no tempo que nós estamos vivendo, na era que nós estamos vivendo. O que que nós recebemos do Senhor? Qual que é a finalidade do Espírito viver em nós? O que que nós temos feito com aquilo que recebemos da parte do Senhor? Isso é a reflexão que essas palavras traz para nós, irmãos. Para eles, não souberam reconhecer. E olha como que é Mateus agora. Vamos em Mateus 13. A mesma frase que ele usa no 29, ele vai usar nas palavras de Mateus 13. Vai lá. Quando ele vai explicar Mateus 13, né, que ele falou a parábola do semeador, vieram seus discípulos e disseram para o Senhor, Mateus 13, 10. Olha o que diz. Então se aproximaram os seus discípulos e perguntaram, por que ele fala por parábola? Porque Jesus está falando em código morsa, né? Não é claro se eu falar. Por que que fala por parábola? Questionaram os seus discípulos. Sabe o que diz o Senhor? Ele respondeu, porque a vosotros é dado a conhecer os mistérios do reino do céu, mas aqueles não lhes é isso concedido. Olha só que essa versão aqui. Sim. Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Tá vendo? Segredos do reino do céu. Impressionante, não é? Agora, olha o versículo. Nós estamos no versículo 13 agora. Ó, por que que fala por parábola? É por isso que eu uso parábolas para Sim. falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. Tá vendo? É impressionante, não é impressionante isso aqui, irmãos? Muito impressionante. Nós estamos diante de uma palavra que o Senhor não vai trazer luz para aquele que é incrédulo. O Senhor fala por parábolas a pessoas que não conseguem ver, mesmo estando vendo, não conseguem perceber. E o irmão René falou assim, como pode ser uma pessoa que tem olho e está vendo, não consegue perceber as coisas? Como que uma pessoa que está ouvindo, falou o irmão René, não consegue entender as coisas? Está ouvindo, mas não entende. Sabe por quê, irmãos? Porque é incrédula. É uma geração incrédula. Não consegue perceber, eles não perceberam quem estava diante deles. Ele era a luz dos homens. Mas o que fizeram esses homens? Amaram mais as trevas do que a luz. Irmão Vitor, Sim, sim. Nesse caso, Deus não mostra para eles o mistério do reino ou o segredo do reino dos céus, porque ele não tinha interesse de conhecer. Isso. Porque tinha os judeus que queriam, que se converteram e queriam e receberam. Não é? Eles receberam, mas a maioria não. Então, hoje é a mesma coisa com a gente. Se a gente não tem interesse de querer conhecer o Senhor, ele não tem interesse também de mostrar. Para que vai mostrar? Sim. Não é? É por isso que diz... hoje em dia não vemos existe pessoa que não vê nem ouve. Não é verdade? Verdade. Você sabe que a gente fala assim que esses malvados crucificaram o Senhor, né? Mas, irmãos, eu falo assim, quando nós vivemos por nós mesmos e queremos fazer alguma coisa para Deus, é a mesma coisa que crucificar o Senhor. Você sabia, irmão? Quando nós não andamos pelo Espírito, não vivemos pelo Espírito, estamos fazendo a mesma coisa que eles fizeram, crucificaram o Senhor. Porque o tempo que nós vivemos agora é o tempo do Espírito. Ele é o Senhor agora. E nós precisamos aprender a andar por Ele. Porque quando nós andamos pelo Espírito, Ele não falará outra coisa a não ser aquilo que Ele aprendeu a respeito da pessoa de Cristo. Então, nós não estamos exaltando a pessoa do Espírito, nós estamos querendo que o caminho que exalta o Filho por meio do Espírito. Quando nós queremos ainda nos aperfeiçoar, irmãos,
e melhorar, não estamos deixando de lado o caminho que o Senhor traçou para nós? Quando vivemos uma vida de autoaperfeiçoamento e melhoria, não é isso que nós estávamos fazendo, deixando de lado o Espírito, irmão? Por que muitas vezes para nós é mais fácil nós ouvirmos mensagem só? Porque é mais cômodo para nós ouvir mensagem só. Por que não nos afadigamos nas Escrituras para que o Senhor fale conosco? Porque é mais cômodo para nós. Agora, quando o Espírito que habita em nós, pelo Espírito, somos conduzidos a toda a verdade, irmão. Que libertação, irmãos. Não fazemos das pessoas ídolas ou ídolos, pessoas ou grupos. Quantas vezes, irmão, nós substituímos ao Espírito habitando em nós por esse tipo de vida? E ouvir mensagem, ir naquele lugar lá que estão... Eu não falo que não tem que fazer, não entenda mal, irmãos. Você tem que ir, tem que estar com os irmãos, tem que amar os irmãos, tem que ouvir mensagem. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando isso quando nós fazemos uma substituição. Deixamos de lado o Senhor e temos só essas emoções circunstanciais de momento. Isso que não pode acontecer em nós. Você encoraja os irmãos a ouvir mensagem, pregação. O general está contando para mim. Ele não tem problema agora ouvir qualquer um. Não tem problema. Porque o Senhor deu a liberdade no coração dele. Que nós tenhamos essa liberdade também, irmãos, de poder ouvir e aprender dos outros irmãos. Mas agora nós, às vezes, ficamos no exclusivismo de uma maneira de ver as coisas. Por que muitas vezes nos separamos dos outros? É porque os outros estão errados ou porque eu tenho uma percepção diferente? Eu tenho uma percepção melhor, né? Não é assim? Eu estou falando disso aqui porque, irmãos, o Senhor Jesus falou para aquela geração incrédula que eles olham com os olhos, mas não percebem. Ouvem com os ouvidos, mas não entendem, irmão. Porque o coração deles não está convertido. Está vendo que o problema é o coração? Capítulo, 2 de Coríntios, capítulo 4, acho que é o versículo 16 ou 15, eu acho que diz assim: quando algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. E ele está falando dos judeus lá. Mas a nossa experiência também é assim, irmão. Nós precisamos estar convertidos ao Senhor. Eu sei que os irmãos temos experiência com ele, estamos progredindo, mas não podemos ter uma como dizer assim, para mim está tudo bem, está tudo bem. Não, eu preciso mais, quero mais. Como foi a oração dos irmãos, quero conhecê-lo mais. Vamos prosseguir aqui nas palavras para não perder o rumo, né? Versículo 13, do capítulo 13 de Mateus. Por isso eu lhe falo por parábolas, porque vendo não vem e ouvindo não entende. Então, voltando agora nas parábolas, vamos lá no capítulo 25, irmão. Capítulo 25 de Mateus, irmão. Nós lemos, versículo 18, que diz assim: mas o que recebera saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou conta com ele. Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5. Olha só. Outros 5 talentos. E entregou, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos eu ganhei. Você sabe, irmãos, quando a gente pega um versículo como isso, fora do contexto, nós temos um sentimento, às vezes, de dizer assim: eu estou igualzinho a ele. Alguns falam desse jeito. E outros se sentem um pouco inferior. Então vai falar: não, eu não sou tão assim de multiplicar tanto, né? Multiplicar meus talentos. Nós tínhamos no nosso meio, os irmãos lembram, talentos era o dom que você recebeu, tem que ser multiplicado. Cada um, pelo menos, recebeu um talento. Não era assim que era dito? E você tinha que ser alguém que multiplique seus talentos. Então, Inclusive, você tinha... Vitor, É, sim. inclusive nós vestimos uma vez uma camiseta Irmãos de um Talento. Irmão de um talento. Tal qual. É verdade, irmão. Bem lembrado. E aí, irmãos, nós pegamos essas escrituras erradamente, irmão. Porque, irmãos,
como é que nós podemos dizer que nós podemos ter alguma coisa que nós podemos multiplicar? Quando você vai lá em Efésios 4, vá lá, por favor, irmãos. Efésios 4. Olha que lindo isso aqui, irmãos. Nós precisamos lembrar algo que nos deixa muito claro aqui. Versículo 7. A graça que foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Como diz a tua versão, irmão? Deixa eu ver aqui. Eu vou ler. Pode ler. Peraí. Já estou vendo aqui. Capítulo 4, versículo 7, né? Sim. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Isso. De acordo com o que Cristo deu. Sim. Ó, eu vou ler outra versão aqui, para deixar mais claro ainda. Essa aqui é a NVI. Olha como diz. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida. Essa expressão gostei. Por Cristo. Agora, veja bem. Se ele foi que repartiu para você, qual que é o mérito, então? O mérito é você que multiplicou? Aí, o que nós fazemos? Trazemos uma parábola para trazer uma aplicação espiritual. Tá vendo como que é impressionante, irmão? Nós fazemos de uma parábola um ensino. Você tem que multiplicar o talento, dizemos assim, né? Mas como é que você vai multiplicar aquilo que Deus te deu, a proporção que Deus te deu apenas? Você tem que apenas manifestar aquilo que já Deus te deu. Não é multiplicar, é manifestar aquilo que Deus te deu. A graça de Deus tem que ser multiplicada ou já foi concedida a cada um de nós? Segundo a medida do dom de Deus que ele repartiu a cada um. E quando você vai no capítulo 12, 1 Coríntios, que não vai dar tempo, mas seria interessante lê-la, porque lá você tem claramente que o dom é o Espírito. Irmãos, o dom não é, vamos dizer assim, o dom é assim. A gente pensa assim, não, eu recebi, já ouvi os irmãos falando, eu recebi o dom de cura. E quando eu no meio do doente, não sei, me toma um negócio, eu vou lá e oro e a pessoa se cura. Eu sei que eu tenho o dom de cura. E a pessoa não entende o que significa o dom ou a graça que foi repartida, que é o Espírito que é o dom. O que nós temos recebido é o Espírito, irmão. E o Espírito é que se manifesta conforme o que ele quer. E isso que fala lá em 1 Coríntios capítulo 12. Que os dons são diversos, mas o Espírito é um só. E ele reparte conforme ele quer. Então, de quem que é o mérito? De meu esforço para multiplicar? Não, irmãos, isso que está errado. O que nós precisamos é andar pelo Espírito, viver no Espírito, como disse Gálatas 5. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E Romanos 8, ele diz assim, ele vai, versículo 7, ele diz assim que os que são guiados pelo Espírito, de fato, são filhos de Deus. E a carne milita contra o Espírito. Isso fala em Gálatas 5. E o Espírito contra a carne, porque eles são opostos. Então, o que realmente significa uma pessoa que tem o dom? É que anda no Espírito. Você vê como que vai simplificando as coisas? Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque nós estamos usando das parábolas, fazemos ensino. E usamos doutrinariamente ainda. Olha, quer ver por que estou falando isso? Porque a maioria, dos irmãos preciosos, entendem que quando o Senhor voltar, quando o Senhor vier, ele vai repartir o galardão. Então, usam estes versículos aqui para dizer que o Senhor vai repartir, o Senhor vai dar. Agora, no capítulo Aqui travou de novo. terceiro por nós, vai lá, para que um de nós se senta à direita e outro à esquerda. Aquela mãe foi lá e falou com Jesus, né?
Fala, Senhor, quero pedir para os meus 2 filhos aqui, olha, meus filhinhos, filhinhos amados. Senhor, faça com que no teu reino, quando o Senhor vier, olha como que a gente é ganancioso, né? E nós somos assim também, ué. A gente acusa lá os dois lá, né? Mas nós também somos assim. Aí eu falo assim, quando o Senhor vier no seu reino, eu quero governar pelo menos uma cidade, não me deixa fora. Ó, como que a pessoa não entende ainda? E eles foram lá para dizer que eles se sentassem um à direita e outro à esquerda. Olha só, irmão. O que o Senhor respondeu para eles? Não sabes o que eles estão pedindo, né? Acaso bebereis do cálice que eu beberei? Sabe o que eles responderam, irmão? Os dois em coro falaram, beberemos. Aí o Senhor Jesus falou assim, vocês vão beber, mas não compete a mim. É isso aí, que meu Pai reservou para a sua exclusiva vontade, na sua vinda, na vinda do Senhor Jesus, em que ele vai determinar. Olha como que é. Mas aquele que quiser ser grande no meu reino, como deve ser hoje, irmão? Servo de todos. Você vê que impressionante, irmão? E isso nos ajuda, irmãos, cada vez mais a entender que este princípio que nós estamos aprendendo cada vez mais é que quando o Senhor voltar, quando o Senhor vier, irmãos, o que nós vamos receber? Você está com a Bíblia aberta ali? Você pode ler, René, ou não? Eu vou ler, então. Vamos lá. Não, não. Não Pode, pode. pode ler. Sim. 1 Timóteo, perdão, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Paulo, no final de sua carreira ministerial, depois de ter vivido uma vida cheia de vitória, missionário de última hora, o grande evangelista, como é apresentado alguns hoje, né? Ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira. E quando assim, se guardei a fé. Você vê, é interessante, irmão, porque como que a gente é ganancioso? Porque se eu falar eu, né? Se eu era Paulo e eu falar assim, Senhor, combati um bom combate, completei a carreira e obedeci tudo que você me falou para eu fazer. E eu falar assim, né? Olha o currículo de Paulo. Mas por que Paulo não apresenta ali essa declaração, tudo que ele fez? Porque ele é um servo inútil, irmão. Paulo é um servo inútil, Lília? Como pode ser Paulo um servo inútil? Porque ele está obedecendo apenas o dom nele, que é o Espírito. O mérito é de Deus. Isso que Paulo entende. E ele disse em 2 Coríntios capítulo 3, capítulo 4, capítulo 3, versículo 4. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se provisse de nós. E isso também fala em Filipenses, que Deus é que opera em vós tanto querer como realizar pela sua boa vontade. Agora, como é que nós podemos usurpar alguma coisa como mérito para nós, irmão? Para nós recebermos quando o Senhor voltar? Quando o Senhor vier? Isso, irmãos, é o que nós fazemos quando pegamos as palavras de Mateus, de Lucas 19 e Mateus 25 e outras mais ali, né? Quando o Senhor vier, eis que estou à porta, eis que venho sem demora, e meu galardão comigo para retribuir a cada um segundo as suas obras. Tá vendo? Tá vendo que diz lá que o Senhor vai repartir segundo as obras? É impressionante, irmãos. Nós precisamos, na luz das Escrituras, examinar isso. Agora tem um versículo mais ainda, muito forte ainda. 2 de Coríntios, eu gostaria que o Genaro lesse, por favor. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Já termino. Pode ler, irmão? Eu não sei se ele está pedindo, mas se não, Sim, qualquer coisa sim. eu vou lá. Capítulo 5, versículo 10, né? Isso, 2 de Coríntios. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Você está vendo, em outras palavras, o galardão
conforme a cada um tem feito. Qual que é o feito, que é o galardão que vai receber? Paulo, ele diz aqui nesse versículo, já agora, versículo 8, uma coroa de justiça me está guardada. Aí não disse que me vai dar 5 cidades, 10 cidades aqui. E ele mereceria, né? Se vamos colocar quem merece uma 10 cidades ali para reinar, não era Paulo, irmãos? Por que não menciona aqui as cidades aqui? Porque não tem cidade para governar, não, irmão. É ilusório isso aí. É a coroa da vida que é o galardão. O que é o galardão, irmão? É a ressurreição dos mortos. Ressurreição para a vida. Como disse em 1 João, capítulo 3, versículo 1, olha que grande amor nos tem dado o Pai ao ponto de sermos feitos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por isso que o mundo nos conhece, porque não conhece Ele. Mas quando Ele vier, Ele disse, capítulo 8, versículo 29. Seremos a imagem, a multiplicação da imagem do Filho primogênito de Deus. Travou, Agora, travou, travou. travou? Como disse, É, capítulo 8, versículo cortou. 29. A imagem de Deus, a multiplicação desse Filho. Agora, veja bem, a coroa da vida é ser igual a Ele, irmão, na ressurreição das mortes. Tem alguma coisa maior do que isso? Eu pergunto para os irmãos. A pessoa está preocupada com receber cidade, galardão, não sei o quê, coisa lá. Ele não percebe que a ressurreição dos mortos é para a vida. Corpo glorificado, a multiplicação do Filho primogênito. Olha só, irmão, que maravilha! Que galardão, que maravilha participar dessa ressurreição dos mortos. Tem gente preocupada ainda que vai receber alguma coisa quando o Senhor vier. Tem gente que fala assim, que ele vai sentar no trono e vai repartir um para um, outro para outro. Paulo, ele diz aqui, versículo 8, já agora... Por que ele diz já agora? Porque ele vai morrer, vai ser martirizado, está marcada a data, ele vai morrer. Então já agora, ele diz, a coroa da justiça. Eu pergunto, a justiça do que ele praticou ou do que Jesus praticou? A coroa da justiça é o que ele fez, irmão. O que Jesus fez. Essa é a justiça que nos aproxima de Deus, que nos faz ser agora não mais inimigos de Deus. Agora nós seremos filhos legítimos de Deus em Cristo Jesus. A manifestação gloriosa dos filhos da luz. Como diz em Romanos 8, né? Que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E não somente ela, nós também, no seu íntimo, aguardamos a manifestação daquele dia glorioso, de sermos manifestados como filhos da luz. Olha só, irmão, que maravilha. A gente está preocupado ainda com o galardão? O que nós precisamos é perceber no tempo que nós estamos vivendo e qual é a nossa responsabilidade. É nós permanecermos unidos a Ele e Ele em nós. Essa aí é a responsabilidade, irmão. E o que acontecer nessa união é fruto para Ele, para a glória dEle, não para mim. Como que vai ser para mim? Porque eu vou ser premiado lá, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz o outro. Afinal de contas, afinal de contas, o fruto é do Espírito. O fruto do Espírito que eu usurpar para mim, ué. Que isso? É Ele que foi manifestado na tua vida. Se de fato é Ele, né? Porque às vezes, irmão, a gente levanta uma bandeira de muitas obras que fez, mas não era Ele, não era o Espírito, era Ele mesmo. Por que você quer coisas? Qual que é a motivação realmente que te leva a fazer determinada coisa? Exaltação de nós ou que Ele seja manifestado? Graças ao Senhor, irmãos, porque o Senhor está nos libertando desse tipo de pensamento e nos trazendo para a cordura, para vermos realmente o que foi realizado em Cristo. E a demanda que nós estamos recebendo da parte do Espírito é permanecer nele e ele permanecer em nós.
que Deus nos fortaleça e nos encoraje para perseverarmos firme nessa visão, irmãos. Eu paro por aqui porque já me tomei o tempo. Desculpa aí os irmãos.